Então vamos elevar os nossos pensamentos, vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer todo o amparo de amigos queridos que vêm a nós nesses momentos nos auxiliar na busca do conhecimento. Obrigado, Pai, por toda a misericórdia e o amor que nos envolve. Faça de nós instrumentos úteis da tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, então do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, A Fé e a Caridade, Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Item 13. Eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não seria suficiente para manter os homens, para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podeis encontrar a verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião, mas essa caridade austera que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Só adicionar a Bia aqui. Pronto. Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material, sem contar as vicissitudes comuns da vida, as diversidades de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. São também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Marisa, peraí, que acho que ela caiu. Deixa eu adicionar. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão já não se precisa enfrentar a fogueira do Marte, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Bom, é muito curto, mas direto, né, essa passagem aqui que fala da fé, de acreditar, né? A gente comentou um pouquinho até na sessão sobre esse ponto, né? Que acreditar é uma construção, é uma conquista, né? Acreditar significa, ter fé significa se doar, né? A gente doa em razão daquilo que está acontecendo que foge muitas vezes ali até do nosso alcance. Então, quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, a gente doa ali, né? A gente acredita ali põe a nossa vida ali, acredita que o médico ele vai fazer uma cirurgia bem sucedida, vai nos auxiliar, né? Então, através dessas pequenas situações, a gente vai exercitando essa fé, porque chega um momento que a gente vai estar ali frente a frente com situações que vão fugir da nossa alçada.
né? E isso acaba mexendo muito com a gente, porque a gente quem tem essa questão de querer ter o controle das situações ali, de que nada fuja desse controle para nos trazer uma estabilidade. Mas a vida nos oferece situações onde nós somos ali arrebatados, né? Por situações onde a gente tem que entregar, se entregar ali, né? Acreditar que aquilo vai ser diferente, acreditar que coisas boas possam acontecer na nossa caminhada, e isso é a fé, né? Então, a gente está aqui para exercitar e é uma construção assim como outras, né? E aí ele fala sobre a caridade, que é o amor, a prática do amor, né? Então, se nós exercitarmos a nossa fé, por consequência, vamos acreditar nas melhorias, acreditar no nosso potencial, acreditar naquele que também caminha junto de nós, e nós vamos exercitando esse amor que é tão importante, né? O amor, a caridade é o amor em movimento, é o nosso ato referente à nossa vida, que também é um ato de caridade, quando acreditamos nas nossas melhorias, no nosso potencial, assim como o meio em qual nós estamos inseridos, e aí nós vamos tomando ali as ações. Então, tudo que a gente sente no nosso íntimo, daquilo que nós estamos acreditando, se eu participo de um trabalho voluntário, né, que é ali um ato de caridade, é porque eu acredito que aquilo possa ser diferente. Então, se eu acredito ali que uma situação que eu estou acompanhando, onde aparenta ali muitas pequenos pontos ali, onde as pessoas praticam situações difíceis, ocorre ali muito mal, e se eu acredito que as coisas podem ser diferentes, que as mudanças estão ocorrendo, sim, e que aquele que erra hoje pode ser, erra hoje, com certeza amanhã ele pode acertar, isso é um ato de fé e principalmente um ato de caridade. Então nós precisamos, dessas questões, trabalhar isso conosco, isso é muito importante. E aí, como ele fala aqui no final, que eu achei surpreendente, eu achei bem interessante, de uma reflexão assim bem interessante, né? Porque na nossa sociedade, hoje, para sermos cristãos, nós não vamos precisar enfrentar arenas, né? Ser os mártires, enfim. Nós precisamos apenas sacrificar aqueles sentimentos que nós trazemos, as dificuldades que nós trazemos. E a reencarnação é muito importante, tá? Porque ela nos traz essas possibilidades, onde nós não estamos aqui para vencer o nosso próximo ou sermos mais que alguém, não. Nós estamos aqui para, se for vencer alguém, que seja nós mesmos, né? Trabalhando todas essas situações. E a gente vai se ver ali frente a frente com muitas situações, dificuldades, porque nós enraizamos comportamentos ao longo da nossa caminhada evolutiva, ao longo de tantas encarnações. Mas temos a doutrina espírita, temos aqui o nosso grupo de amigos, onde nós compartilhamos situações, experiências, né? Junto, aliado aos estudos da doutrina, temos a casa de Fabiano, enfim, temos possibilidades aí que vão nos auxiliar nesse processo de melhorias, né? De construções, né? Seja da nossa fé, seja através das nossas ações, seja entendendo um pouquinho desse amor que Jesus nos deixou. E assim caminharemos. Tudo bem, pessoal? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Então é isso aí. Então ficaremos com a fé e a caridade, né? Então é isso. Então vamos aqui para o nosso livro, Recordações da Mediunidade. Nós estamos falando um pouco sobre a questão da letargia, da catalepsia, né? Porque entraremos aqui nós estamos no prefácio, vamos dizer assim, que vai anteceder aí o primeiro capítulo, que se intitula Faculdades em Estudo, onde a Ivone do Amaral Pereira, ela está trazendo alguns esclarecimentos, tá? Sobre catalepsia, letargia, até porque ela passou por uma situação, né? Rapidamente falando, onde ela se viu ali antes de 1 ano de idade passando por essa situação. E aí a mãe dela, né? Através de um ato ali de fé, né? Que é o que nós acabamos de falar, acreditando sim nessas melhorias, nessas possibilidades, ela fez com que ela voltasse ali de um transe, né? De um desdobramento letárgico, né? Profundo.
Porque a Ivone do Amaral Pereira, ela trazia ali todas as questões da mediunidade bem intensas, né? Tanto que foi falado para ela que ela não iria, dentro da programação reencarnatória dela, ela não iria ter família, né? Ela iria dedicar ali todo o tempo referente ao trabalho mediúnico, né? Então deixou ali obras psicografadas, como essa aqui que nós estamos estudando, que traz ali situações e experiências na prática da questão mediúnica, tá? E a catalepsia e a letargia, como a gente já vem falando, apesar de ser ali uma faculdade anímica, né? Ou seja, quem passa por essas situações, tem essas experiências através desse transe mediúnico, né? Mediúnico não, desculpa. Esse transe, ela tem contato com o plano espiritual, e aí, quando há um estudo, há uma compreensão, pode trazer ali situações, vivências, né? Que podem contribuir na questão mediúnica também, tá? E aí a gente já falou, eu deixei alguns textos, tá? Não sei se todos estavam presentes aí ao longo das semanas que nós falamos. Eu deixei alguns textos lá no nosso grupo, tá? Que elucidam resumos, é, que falam um pouco também sobre essa questão. Se por acaso vocês tiverem algumas dúvidas do que a gente vai falar hoje, quem não esteve presente, por favor, pode entrar em contato, que eu encaminho o material, a gente conversa, para que a gente possa seguir todos juntos aí na busca desse entendimento, tá? Deixa eu só adicionar aqui o Rafa que está chegando. E vamos lá. Bom, eu estou aqui na página 14, tá? Há muitas capas, né? A minha é essa aqui, essa capinha roxa, tá? Do prefácio aqui, Faculdades em Estudo. Então, nós vamos falar sobre, tá aqui no parágrafo, tanto a catalepsia como a letargia, tá? Eu vou continuar daqui. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, se espontâneas, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criada a imagem e a semelhança de Deus. Se espontâneas, serão, portanto, essa questão aqui da imagem e semelhança de Deus, não é que a gente atingiu um grau que a gente pode tomar as decisões por revalia, assim, daquilo que a gente quer, tá? Não é nesse sentido, tá, pessoal? Ela está querendo, a Ivone do Amaral Pereira, ela está querendo dizer que nós temos o nosso livre-arbítrio, então podemos escolher, podemos intensificar essas situações. Por exemplo, se nós temos aí um descontentamento perante a nossa vida nesse momento, a gente pode querer estar mais. é, a pessoa pode desenvolver ali, por exemplo, uma vontade ali, passando por um processo, uma depressão, desenvolver alguma coisa nesse sentido, uma não aceitação da encarnação. Então, ela vai passar a maior parte do tempo dormindo ali, fora da realidade do contexto. E aí, durante esse desprendimento, isso aí pode se tornar uma constante, ela vai se ligar a espíritos, situações que vão projetar nela ali durante esses sonhos, vamos dizer assim, uma realidade que seja de acordo com aquilo que ela está almejando e buscando, tá? Então a pessoa pode se manter mais fora daqui da vida presente, que a gente entende que é muito importante, e aí isso aí vai se tornando uma constante, ela vai desenvolvendo esse hábito. Então ela fala nesse sentido específico. Aí é, pode ser ali até vista como um transe nesse sentido, né? De uma letargia ou de uma catalepsia, onde o espírito vai ter esses despreendimentos aí que podem se tornar cada vez constantes e ter uma duração maior, tá? Então isso aí pode trazer um desequilíbrio muito grande. E ela fala nesse sentido, semelhança de Deus é que nós temos o nosso livre-arbítrio de escolher. Então podemos, sim, podemos, tá? Assim como as pessoas que desenvolvem, por exemplo, a esquizofrenia. O que acontece? Muitos desses processos, né? É um processo obsessivo, sim, mas aonde aquela pessoa que está passando por esse processo, também por causa esse descontentamento, ela cria ali como se fosse uma vida particular. Então a pessoa não tem nenhuma ligação com a medicina, por exemplo, e ela fala que ela é médica, que ela faz isso, que ela faz aquilo, e aí toda essa questão pode ser potencializada pelos espíritos interessados ali em envolver aquele encarnado de alguma forma,
tá? Então, o limite é muito tênue para cada um de nós, tá, pessoal? Por isso que retomar esse equilíbrio, que nem nós lemos aqui no Evangelho, a questão dos nossos sentimentos, né? Daquilo que nós estamos guardando ali no nosso íntimo, tentar trabalhar da melhor forma. O limite é muito tênue porque todos nós ainda trazemos muitas situações. A gente não consegue manter esse equilíbrio a todo momento. A gente tem que muitas vezes buscar ele, né? De alguma forma, tá? Então, é, buscar ali esse direcionamento da espiritualidade, sermos ali honestos conosco mesmo perante algumas situações que nos incomodam, que não estão nos fazendo bem, e tentar trabalhar isso de alguma forma, tá? É isso aí que vai nos fortalecer. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Se espontâneas serão, portanto, um como vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo nos demais faculdades mediúnicas. Vício que, mais melindroso que os outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física, a loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasia do tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e às graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, entre outros. Mas, uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental. Então, ela fala um pouquinho do que nós comentamos, né? Podemos desencadear, ou então, se nós trazemos essa questão da letargia e precisamos trabalhar, nos melhorarmos. Então, ocorrendo muitas vezes esse processo de desligamento, as células, né, elas também sofrem aí esses desgastes, vamos dizer assim, que é o que ela põe. Então, a longo prazo, vamos dizer assim, isso aí pode acarretar algumas dificuldades para aquela pessoa que esteja passando por esses processos, sim, tá? É necessário um tratamento, né? É, e aí ele fala que a questão, tratamento psíquico adequado, transformando-se em faculdades anímicas. Ou seja, se a gente conhecer alguém, enfim, estiver passando por essa situação, próximo ou não, falar sobre a questão de um tratamento espiritual, que é muito importante, tá? A aplicação do passe, porque, como eu falei anteriormente, essas faculdades, se elas forem tratadas ali, cuidadas, tanto a letargia quanto a catalepsia, pode ser que elas acabem, elas não retornem mais para aquele que esteja passando por um processo. Ou então, pode ter aí a questão da mediunidade, se for o caso, pode desenvolver aí um trabalho mediúnico, tá? Onde há aí o espírito se desliga da matéria, né? E ele traz ali depois, no regresso, entendendo as questões espirituais, porque esse entendimento é muito importante, tá? Porque proporciona uma lucidez quando ocorrer esse desligamento, tá? O espírito ele traz com informações valiosas que podem auxiliar, né? Esse contato do plano espiritual com o nosso plano material aqui, tá? Então pode ocorrer de uma forma ou de outra. Agora, perdurando essas situações, espíritos, que nem ele fala aqui, podem se transformar em processos obsessivos, né, que podem levar à loucura, com certeza. Não aceitação dessa realidade também é alguma coisa que pode mexer muito, tá? E a gente vai desenvolvendo esses processos. Aí chega um momento que a gente não vai querer mais regressar, né? E aí pode levar até o suicídio. Pode sim, essa não aceitação. Oi, Leila, por favor, pode falar. Não, eu ia falar que hoje calhou esse assunto na sessão da psicografia, né? Sim, por E às favor. vezes, que às vezes a gente até tenta levar, trazer a pessoa para casa espírita, fazer tudo isso que a gente precisa tentar, né?
Mas um dos pontos que a mensagem de hoje trouxe é a escuta. Às vezes essa pessoa depressiva, tal, ela não quer ir na casa espírita, mas ela precisa ser ouvida, né? A gente tem que ter essa. Isso é um grande trabalho também, né? A gente ouvir a pessoa, deixar com que ela fale, coisa que é difícil a gente fazer isso hoje, né? É, Então, aprender a desenvolver essa a empatia, mensagem né? é exatamente essa empatia. A mensagem dizia exatamente isso, que às vezes a gente, claro, a gente tem que tentar levar para a casa espírita, para o tratamento, tal. Mas às vezes o ajudar já é um ato, já é um trabalho, né? Já é uma caridade, já é um processo ali de ajuda para essas pessoas, né? A gente tem que tentar as duas formas, quando estiver diante dessas situações, né? Porque se não é uma ajuda ali que a pessoa sente naquele momento, é uma semente que foi plantada, né? Isso, é as gotinhas, ainda a gente até falou sobre isso. As gotinhas E assim, uma, lançadas. uma coisa que é interessante é que quando a gente passa por situações, é, no caso, vai pegando um pouco aqui dessa questão da letargia, catalepsia, se estiver acompanhando, a espiritualidade ali que está sendo ali, trabalhando em favor daquela pessoa, enfim, dessa situação, ela vai fazer com que as pessoas que de repente possam ajudar ali, de alguma forma, elas se aproximem, né? Então é uma coisa assim bem interessante, né? Tudo que a gente tem que passar, até na questão da mediunidade. Quando a gente vem com esse compromisso, é lógico que não é uma coisa que vai ser imposto porque a gente tem o livre-arbítrio, mas as informações elas vão chegar até nós de uma forma para que a gente possa ali, lógico, a gente vai ver o que a gente vai fazer. A gente tem esse livre-arbítrio, seguindo o caminho de uma forma ou de outra. Mas vai ser mostrado ali para a gente o que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar, enfim, como é que a gente pode buscar essas melhorias, enfim, aquilo que a gente está almejando, né? Então isso é bem interessante. É a ajuda que a gente tem a todo momento, né? A gente não pode falar que não estamos aí, que nós estamos sós, por exemplo. Mas é isso, pessoal. Então, assim, ela está tratando aqui. Tudo bem, Leila? Posso seguir? Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Tá bom. Então, ela está falando quando nós podemos, através das nossas escolhas, desenvolver, né, esses processos aí. Não a questão da catalepsia e letargia, porque tem o enrijecimento ali dos músculos, trava, não nesse sentido, mas algo que pode ser ali. é, como se fosse um sonho ali, a pessoa fica mais na questão espiritual do que aqui na questão material. E assim, a gente sente que isso não é uma coisa normal, né? Tem alguma coisa aí que está acontecendo que não é legal. E muitas vezes o encarnado ele está se ligando a todas essas situações. Então é esse ponto que a Ivone está falando para nós nos atentarmos nesse sentido, tá? Então vamos seguir mais um pouco aqui. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intricados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos sem o quererem e o saberem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento, peraí, só fechar aqui, e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício se ameaça será corrigido. Então, o que ele está falando é que muitas vezes a pessoa não pode nem. Ela chega até a casa espírita, por exemplo, tendo ali algumas situações. E aí pode ser confundida com a questão da mediunidade, por exemplo, sem ter esse entendimento, esse embalsamento aí da questão da letargia e da catalepsia. Ela vai passar por um tratamento, seja um tratamento ali de desobsessão, alguma coisa assim, que vai auxiliar nesse processo também de melhoria e de entendimento ali de equilíbrio na questão, tratando como se fosse uma questão mediúnica, mas na verdade ela está passando por esses processos de letargia, de catalepsia também,
tá? Porque muitas vezes eles podem até se confundir um pouco, tá? Ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos, mais conhecidos, aquele vício se ameaça será corrigido, ok. Podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins. Desculpa, pessoal, é que meu filho entrou aqui e bateu a porta, não sei se eu vi. Ele entrou aqui sem eu ver e estava abaixado aqui do meu lado. Aí ele saiu e bateu a porta, desculpem, tá? Ó, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. De outro modo, o tratamento magnético através de passes, em particular dos passes ditos espirituais, aplicados por médiuns idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta, mas eficiente dos mestres da espiritualidade, tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade. Daí advindo a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. E essa nossa assertativa também revela que todas as criaturas humanas mais ou menos possuem em germe as ditas faculdades e as poderão dirigir à própria vontade, se conhecedoras dos seus fundamentos, uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com desatenções da obra da criação. Tá? Então, ela está falando a questão da mediunidade, tratada quando há um direcionamento, né? Pode ser tratada como uma questão mediúnica, porque os fenômenos podem ser parecidos. E aí ela fala sobre esse não se propagar muito. Pouco se ouvem. Eu confesso a vocês que eu não conheci nenhuma pessoa que passou por esse processo de catalepsia ou de letargia. A Leila comentou conosco aí no nosso último encontro que teve uma experiência que ela teve, enfim, que ela associou algumas coisas do que a gente está estudando que pode ter acontecido. Mas são raros esses fenômenos, né? Então, a questão da espiritualidade, né, desse auxílio, a questão do que ele fala aqui dos passes, né, da energia dessa espiritualidade, porque algumas situações não são necessárias. Agora, a questão da mediunidade, sim, tá? Os médiuns, eles têm ali em proporções em todos os locais para que se traga ali uma mensagem. Agora, essas situações, elas tendem a ser bem, assim, poucas, né? Poucas situações nesse caso acontecem, tá? Tudo bem? Tá um pouco confuso, vocês estão conseguindo compreender? Então vamos lá, temos 5 minutos aqui, eu vou ler mais um pouco. Apesar que não, é muito longo, a gente vai entrar aqui na questão do exemplo, né? Então, se nós pegarmos ali no caso, no tempo de Jesus, de Lázaro, né? Então, a Ivone do Amaral Pereira vai falar um pouco de Lázaro, tá? Que ele fala, Lázaro levanta e anda, né? Que na verdade era um processo de letargia e a ação magnética de Jesus, né, a energia dele fez com que o espírito regressasse é, depois desse transe e aí ele retomasse ali os sentidos, né? Uma coisa que também acontece muito que a gente vem falando é que o corpo, nesses processos de letargia, ele pode até ter um cheiro ali meio desagradável, como se tivesse entrado ali num processo de decomposição, alguma coisa assim. É porque o processo da letargia, esse desprendimento, ele é mais longo, tá? E o que mantém o nosso corpo em função ali, ou o nosso corpo trabalhando ali com suas funções orgânicas. É essa ligação que a gente tem, é o fluido vital, né? É um fluido, é uma energia que faz com que o nosso corpo ele continue funcionando. Porém, o transe letárgico, ele pode durar questão de horas, muitas horas, dias, até dias, né? Então, esse fluido que animaliza ali, que dá vida ao nosso corpo material, ele vai se extinguindo ali, ele vai meio que acabando,
e aí as funções orgânicas elas vão diminuindo ao ponto de ter ali essa questão desse do cheiro mesmo, né? Que foi o caso de Lázaro também, quando eles abriram a pedra ali, né? Quando Jesus ali os seus discípulos ali com os apóstolos, eles puxaram a pedra, eles viram ali que tinha esse o cheiro, né? E pode acontecer, muitas vezes isso acontece mesmo, tá? Acho que a Tati quer fazer uma pergunta. Por favor, Tati. Isso, boa noite. Boa noite. Vitor, agora eu fiquei pensando, esse desprendimento que acontece, ele é diferenciado do desprendimento do sono? Porque agora eu fiquei pensando, qual é a diferença? Porque o nosso fio ainda tá ligado. Sim. Não, a gente vai falar um pouquinho disso, um pouquinho mais adiante. Ela vai falar Ah, que tá bom. não, mas eu vou te falar aqui brevemente sobre. A gente tem 3 minutos. Que esse processo eles podem até se confundir com a questão do sono, por exemplo, tá? Pode ser que algumas situações se confunda. Porém, o sono a gente está ali, muitas vezes a gente acaba falando com a gente quando a gente está dormindo. Não fala, a gente fala. Eu, pelo menos, às vezes minha esposa fala que eu fico falando, que eu estou conversando, que eu estou fazendo um monte de coisa. Nesses processos de letargia, durante esse desprendimento, o espírito ele não, ele pode acompanhar tudo que esteja acontecendo, porém o corpo ali ele não dá sinais nesse sentido, tá? Então, essa é uma das situações e das diferenças que tem, tá? E o processo, ele acaba antes, vamos dizer assim. Então, durante o sono, a gente tem as nossas horas e o espírito regressa, né? Agora, na questão da letargia, por exemplo, o espírito ele pode ficar dias afastado, tá? Ele pode chegar a ficar dias ou minutos, né? E aí ele precisa ali de um choque de realidade para ele voltar, né, para o corpo o quanto antes. Mas se perdurar muito tempo, é que nem ela falou aqui anteriormente, a Ivone, ele pode até ter um desprendimento aí, pode até vir a desencarnar sim, tá? Tudo No bem, Tati? caso, o que é, mais ou menos. Mas no caso, o fluido fetal, ele vai acabando, vamos assim dizer, pelo desinteresse do espírito pelo corpo? Pelo desprendimento, pelo desprendimento, Mas a gente não pelo se tempo. desprende quando vai dormir? Então, mas você acaba voltando, e você se fica Ah, tá. 10 horas aqui. Agora, nesses processos, eles podem acontecer a qualquer momento. Às vezes a pessoa está bem, daqui a pouco ela pum, vem e apaga, né? E aí ela pode ficar dias, por exemplo, ou minutos ou horas. E a questão do Agora eu sono, entendi, não. Vitor. Aí no sono, não. Sono, ok, a gente acaba voltando, toda noite a gente tem esse desprendimento e volta. E tem a questão da comunicação também, que nem eu falei, tá? Então, quando tem esse processo de letargia, se você pega ali uma pessoa que esteja passando por esse processo, você vai ver que ela tá diferente, né? Ela tem a questão da matéria, ela se apresenta de uma forma bem complicada. Mas a gente vai estudar um Agora eu pouquinho, entendi. tá? Mas eu consegui entender. Obrigada, viu? Nada. Pessoal, temos menos de um minuto. Acho que teremos aí a segunda parte. Acho que o Rafa pode chamar, por favor. Eu não sei como é que ficou aí, que eu não participei semana passada. Mas, bom, vamos continuar, tá? Daqui a 15 dias nós voltaremos, seguiremos mais um pouco. Se tiverem dúvida, por favor, vamos conversar, vamos tentar esclarecer isso para a gente entender da melhor forma, tá?